Do ba 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 do boo do. E aí, minasan, tudo genki desu ka? Sejam bem-vindos ao meu canal. E aí, minasan, tudo genki desu ka? No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade para o nosso quadro de aprender japonês através da literatura cristã, tá? Dando continuidade ao nosso livro que nós estamos lendo, né? O livro de Contra Heresias, escrito por Irineu de Lyon, no século II, né, depois de Cristo. E até aqui eu vim comentando com vocês a respeito de uma certa pessoa chamada Marcos, o feiticeiro. Ele que era um cara pilantra. Que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Que enganava as pessoas, principalmente as mulheres, através de suas doutrinas. E ele era um cara do gnosticismo, né, valentiniano, assim por se dizer. E adentrando um pouco mais no assunto, eu queria fazer um breve resumo, né, do que eu tenho tido lido no livro aqui agora e mostrar para vocês um pouco do que o livro relata a respeito desse profundo conhecimento que é o gnosticismo, que eles alegavam que eles detinham tal poder e tal revelação, né? Eu vou resumir um pouco do que eu tenho lido aqui para vocês terem um pouco de conhecimento assim do que está sendo lido aqui no livro, né? E ao mesmo tempo eu vou estar acompanhando e lendo alguns trechos em japonês. Bom, como sabemos, Marcos, o mago, né? Ele era um perjurador, né? E ele enganava as pessoas através de suas falsas doutrinas. E o livro conta pra gente, né? O livro ele conta que quais são os precursores dessa ala do gnosticismo valentiniano, né? E ele retrata aqui o Irineu de Lyon, no seu livro, a respeito daquilo que é relatado na Bíblia, que está lá em, eu não sei qual capítulo que está, vou deixar aqui, que está falando sobre Simão, o mago. Lembra dessa passagem? Simão, o mago, deixando um breve resumo, era uma pessoa que fazia magias e feitiço há muito tempo em uma certa região, e as pessoas achavam que ele tinha um poder divino, que lá em Samaria, né, que ele tinha um poder vindo de Deus, que ele praticava muitos milagres e mistérios, né? Então, chegou os apóstolos lá, curando as pessoas pelo Espírito Santo, e logo Simão viu ali um poder que ele achava que era maior do que o dele, né? Então ele começou a fazer parte, a andar junto com os apóstolos, mas tudo com uma segunda ambição, né? Não com o coração genuinamente convertido, mas assim por suas próprias ambições, né? Então ele começou a andar com os apóstolos e até que ele chegou uma hora que ele falou para ele assim, dê para mim o seu Espírito Santo para que assim eu possa ter livre manuseio desse tal poder, para que eu venha também a colocar a mão nas pessoas e elas venham a despertar esse tipo de poder. Ou seja, ele achava que aquilo era apenas um novo tipo de conhecimento, um novo tipo de gnosticismo que estava muito à frente dele, né? E o livro aqui relata, né, que depois a Bíblia também relata, né, que logo após de Pedro, acho que foi Pedro, ter falado para ele aquele, não chega para lá nele lá, né? Falou para ele assim, sai daqui, você não é de Deus não, né? Você que seja destruído, você e suas magias muito loucas aí. Então o livro aqui relata, né? Irineu aqui deixa claro, né? Ele deixa escrito assim em japonês: Jibun jishin mo motto yumei na jinbutsu de aru to minasare takata no de aru. Aqui traduzindo rápido para vocês aqui, né? Jibun jishin, né? Significa ele mesmo, a si próprio, ele próprio, tá? Jibun jishin. Mo também. Motto, motto, né? Muito mais, né? De advérbio de intensidade, mais, motto yate kudasai, faça mais, motto irete kudasai, coloque mais, tá? Então, motto, yumei, yumei quer dizer popular, famoso, né? Motto yumei na jinbutsu, jinbutsu é pessoa, jinbutsu, pessoa, motto yumei na jinbutsu de aru to minasareta kata, né? Minasareta kata, minasareta kata vem do verbo minasu, que quer dizer ser considerado, ou seja, se minasso é o verbo do dicionário ser considerado,
Minasareru é a forma passiva, ou seja, ser considerado. Como ela está no passado, na forma tá, minasaretakata, né? Ou seja, minasaretakata. Está na forma de... Lembra a forma tai? Minasaretai. Ele quer ser considerado. Minasaretai, quer ser considerado. Minasareta, kata. Lembra aqui, ó, o verbo tai na forma negativa, nakata. Minasaretakata. Ele queria que ele fosse considerado. O autor aqui diz pra gente que ele estava com o apóstolo porque ele também queria ser considerado uma grande pessoa, um grande mago que fazia muitos milagres, assim, entendeu? E o livro continua dizendo pra gente aqui, né, que mesmo após desse acontecimento, Irineu relata para nós que na época do imperador Cláudio, né, ele chegou a ser tão famoso, tão bom naquela arte de magia negra, de feitiçaria que ele fazia, que o próprio, debaixo do próprio governo do imperador Cláudio, ele foi tido como uma grande pessoa. Aqui no livro de Irineu vai estar escrito assim: debaixo do governo de Cláudio, né, Majutsu no yoe ni ritsu o motte eiyou o ataerareta. Majutsu no yoe ni ritsu o motte eiyou o ataerareta. Traduzindo rápido aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, né? Ou seja, foi erguido uma estátua, uma homenagem, né? Como uma homenagem foi lhe dado uma estátua para ele, né? De quanto que ele foi ali grandioso naquilo que ele fez. Lógico, né? É grandioso no sentido de completamente doido naquilo que ele fazia, né? Não era nada vindo de Deus, era pura magia. Ou seja, ele era o precursor de todo o gnosticismo, que vem a nascer o valentinianismo, depois as suas variações, né? Se você for procurar fora da Bíblia, você vai ver que Simão, o mago, tem muitos relatos deles. Simão é considerado o pai do gnosticismo por muitas pessoas, né, da época. Alguns dizem que é um termo um pouco mais simbólico, outros dizem que realmente dali surgiram todas as heresias do gnosticismo, né? Gnosticismo e Simão, o mago, eles estão sempre coentrelaçados, né? Tem muitos relatos fora da Bíblia que ajudam nessa tese, nesse tipo de relato. E Irineu de Lyon relata muito, né? Ele mesmo fala que esse Simão, o mago, dali ele foi o precursor, né, de toda aquela heresia do gnosticismo que nós vamos ver aqui, que nós estamos vendo aqui no livro e no decorrer da história até o dia de hoje, né, onde é camuflado por outros tipos de nomes, mas é a mesma coisa. Irineu de Lyon, ele também vai relatar aqui no seu livro, né, durante esse período que ele foi homenageado pelo próprio governador, as pessoas, elas chegavam até a adorar ele como um deus. O Irineu diz aqui no livro aqui, né? Oku no hitobito ni yotte kami toshite tataerare, né? Oku no hitobito ni yotte kami toshite tataerare. Lembra? Se você lembrar um pouco das nossas aulas, você logo vai conseguir traduzir aqui, né? Então, oku no hitobito, né? Por muitas pessoas, hitobito, pessoas, oku, muitas pessoas, oku no hitobito Niote, lembra do nosso aula de Nioru, Niote, por meio, através de, ou seja, Oku no hitobito niote, kami toshite, lembra da nossa aula do toshite, kami toshite, como um deus. Aqui aí depois tem um verbo que eu não ensinei ainda, que é tataeru, tataeru, que é adorar. Tataeru é adorar, louvar, né? Louvar um deus, adorar um deus. Não é louvar no sentido de, que nem eu ensinei na aula passada, de louvar um louvor, assim, é louvar como reverência, né? Adoração em si, tá? Tataeru, louvar. Então, tataerare, o verbo tá como tataerareru, voz passiva. Então, ele era adorado como um deus por muitas pessoas, tá certo? Oku no hitobito niyotte kami toshite tataerare, né? Então, Irineu diz aqui que ele era tido como um deus por muitas pessoas devido às obras malignas vindas das trevas, né? Porque a Bíblia diz que o diabo também tem poder para fazer esses tipos de obra. Lá no Egito, por exemplo, no faraó, né? Os magos do faraó, eles conseguiam materializar coisas,
transformar objetos em outros tipos de objetos materiais, físicos, né? Então isso não é nenhuma novidade para nós cristãos, né? Por isso que é lógico que tudo isso está debaixo da soberania de Deus, mas o diabo tem poder para praticar tal obra, a ponto de cegar as pessoas achando que vem de Deus. Então, aqui o Irineu deixa bem claro sobre isso. No entanto, que ele enganou muitas pessoas, muitas mulheres, muitas pessoas, fazendo com que as pessoas criassem um tipo de veneração por ele como um Deus, criando estátuas, né? Aqui no livro vai falar que os gnosticistas que surgiram depois dele, que tem ele como um pai de doutrina, um pai para eles do gnosticismo, dizem que ele andavam com uma estátua, uma mini estatueta dele no bolso, para sempre estar cultuando, louvando, venerando esse mago Simão, que é considerado o pai do gnosticismo, né? Então, gente, vendo aqui, continuando aqui, né? Irineu de Lyon, um pouco mais para frente, ele vai relatar também aqui que esse Simão, o mago, ele se autoproclamou o próprio Deus Criador que desceu dos céus. No livro aqui ele descreve assim: Bambutsu no ue ni imasu, chichi de aru tomo oshieta. Bambutsu no ue ni imasu, chichi de aru tomo oshieta, né? Então vamos lá. Bambutsu. Bambutsu é tudo isso. Bambutsu é a criação. Tudo aquilo que existe neste mundo é Bambutsu, a criação de Deus, né? A Bíblia fala nisso, Bambutsu, criação de Deus, Bambutsu, né? Bambutsu no ue ni, né? Aquilo que está acima da criação. Bambutsu no ue ni imasu, chichi. Chichi, pai, né? O pai que está acima de toda a criação. Dearu. Dearu, que ele é. Tomo. Oshieta, né? Também, né? Como também. Tomo. Como também ensinou. Oshieta, oshieru, oshieta. Como também ele ensinou que ele era o próprio Deus que está acima da criação. Ou seja, o cara estava completamente doido das ideias, né? O colega nosso lá fez sacanagem comigo ainda. Que sacanagem. Jogou o paraquedas e fez eu pular atrás. O cara, depois que ele foi lá dos apóstolos, lá, ele viu que não conseguiria nada, levou uma charcotada de Pedro ali, né? Levou um coice dele ali, depois ele desandou tudo. Aqui também relata que ele se aprofundou cada vez mais na sua magia negra, ou seja, aquilo comprova o que Deus diz, né? Que lá em... qual que era o versículo? Eu até traduzi um vídeo hoje sobre isso, do Nicodemos, falando sobre isso. Era em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, ou capítulo 3, versículo 9, por aí em diante, diz que Deus cega as pessoas, fazendo elas acreditarem numa mentira, né? Ou seja, talvez aquela pessoa acreditava que ele estava realmente, e que ele realmente era aquilo que ele falava, né? Ou seja, Deus cegou ainda mais o coração dele, fazendo a ponto dele falar uma blasfêmia dessa, né? De que ele era o próprio Deus acima da criação. Né? Então, o livro Irineu deixa claro aqui isso para nós. E Irineu também vai deixar relatado aqui para nós um pouco sobre a vida dele, assim, mais ou menos, né? Ele vai contar aqui que ele tinha uma companheira, né? Uma companheira chamada Helena, né? E essa Helena, ao ver dele, né? Desse Simão mago, né? Ela era uma lembrança que ele tinha de um passado distante. Primeiramente, essa Helena, ela era uma prostituta, né? E ele foi lá e comprou essa prostituta, libertando aquela prostituta, né? Ele comprou ela, né? Ou seja, ele assimilou essa Helena, essa prostituta, como uma das emanações de deuses, né? Dos deuses, dos panteões, pode assim dizer, deuses do gnosticismo, né? Porque eu vou dar uma breve explicação, né? Existe não sei quantas emanações do Deus Criador, né? As emanações deles formaram outros seres divinos, pequenos seres divinos, né? E um desses, foram inúmeros, foram mais de 30, né? Acho que são, dividindo por categoria de aions, eles chamam de aions, né? Então, existe uma mulher, acho que ela tá uma das últimas ali que foi, chamada Sofia, né? E a partir desta Sofia é que nasceu o Demiurgo. O Demiurgo é o deus da Bíblia, né? O Deus do Velho Testamento. Eles acham que o Deus do Velho Testamento é um Deus maligno. Eles chamam ele de Demiurgo. A partir da vontade da Sofia, né? A ambição dela, esse desejo dela de querer conhecer
o verdadeiro criador, o pai dela, né, o verdadeiro Deus acima de tudo, ela criou, né, não vou dar detalhes assim, mas ela criou um ser, né, quis ter um filho, e esse ser veio a se tornar o Demiurgo, que é o Deus da Bíblia para nós, do Velho Testamento. Ou seja, o Deus da Bíblia do Velho Testamento para eles é um Deus mau, né? Então chama-se Demiurgo. Então essa Sofia seria o pai dele, né? Então, querendo ou não, ela seria a mãe de todos, né? A mãe de toda a criação, assim por dizer. Não que ela seja considerada como o Deus supremo acima de todos, né? Ela está muito abaixo ainda desse escalão, mas ela é uma pessoa importante nesse mundo gnóstico. E esta Helena, ela seria a reencarnação, né? Desta reencarnação, assim por dizer, mas ela seria esta Sofia, né? Essa seria essa Sofia. Então, esta é a história essa correlação entre Helena e Sofia, né? Então, Sofia era um ser que gerou o Demiurgo, que veio a ser o Deus criador deste mundo, né? Na visão deles, tá? E mais para frente um pouquinho, né? Logo em diante aqui, Irineu vai estar relatando que esse Simão, o mago, né? Ele vai estar falando que ele veio a esse mundo para consertar o mundo, né? Aqui vai estar escrito assim no livro, né? Kare wa monogoto o naosu tame ni yatte kita. Kare wa monogoto o naosu tame ni yatte kita. Né? Então, Kare wa, ele, monogoto. Monogoto são coisas, né? As coisas. Monogoto, as coisas. O naosu tame ni. Naosu é consertar, corrigir. Até um pouco assim parecido, né? Naosu tame ni é o propósito. Para, né? Para com sentido de propósito, tá? Naosu tame ni yatte kita. Yatte kita é yattekuru, vir, né? Ele veio fazer. Yattekuru, ele veio fazer. Ou seja, ele veio fazer, ele veio consertar as coisas desse mundo, né? Ele veio para consertar, né? Irineu vai estar dizendo assim no seu livro. E mais, ele acrescenta aqui também, né, que ele mesmo, né, não era uma pessoa, mas ele veio a se tornar pessoa. Tá vendo aqui a comparação com o nosso Senhor Jesus Cristo? A pessoa ela quer se tornar um Deus, ela quer tomar o lugar de Deus, ela quer toda a glória para ele, né? Então a gente vê aqui que não mudou muito hoje, nos dias de hoje, né? O ser humano está cada vez mais buscando a própria glória dele, ao invés de dar a devida glória ao Senhor, e aquele que criou todos nós e é detentor de toda a verdade, de toda a vida e de toda a sabedoria deste mundo. Então, aqui no livro vai estar dizendo assim: Kare jishin ga ningen de wa nakatta keredo ningen toshite arawareta. Então aqui temos uma frase que nós já temos conhecimento de tradução, porque nós vimos muita coisa aqui já. Kare jishin, ele mesmo, ele próprio. Ninguém é pessoa, humano. Ningen de wa nakatta keredo, né? Keredomo, keredo, kedo, keredomo são as mesmas coisas, tá? Pode se traduzir como mais, porém, mais, né? Não que seja a palavra em si certa, né? Mas o keredo, kedomo, kedo, ele serve para dar um pouco de espaço para você continuar uma outra oração, né? Então, kami de wa nakatta keredomo, não, ele não era, né? Ele próprio não era um humano, mas ningen toshite arawareta, né? Tá vendo aqui, ó? Ningen toshite arawareta. Ninguém humano. Toshite, lembra? Como? Arawareta, verbo no passado. Arawareru. Arawareru é aparecer. Ningen toshite arawareta. Então aqui diz que, apesar ele mesmo não ser humano, ele veio para este mundo como um humano, né? Ou seja, está fazendo referência ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma total blasfêmia, né? E logo em seguida, Irineu vai estar falando aqui, né, que se as pessoas depositarem a esperança nele e nessa Helena, que Helena aqui se fala Herene, né? Aqui fala Helena Herene. Aqueles que depositaram a fé, a esperança nesses dois, eles não vão mais precisar escutar a voz do profeta, né? As promessas do profeta, aquilo que foi prometido através dos profetas, por Deus através dos profetas, mas sim, eles serão livres para praticar todo tipo de vontade da carne que eles têm. Essa é a doutrina de Simão, o mago. Muito boa. Então Irineu vai estar relatando assim, né? Kare no herene ni kibou o motsu mono wa
Kongo, issai, karera, yogensha tachi no koto o kini suru hitsuyou ga nai. Jiyujin to shite, karera wa yoku suru koto o suru. Tá vendo? Aqui foi logo o que eu falei aqui para vocês agora, né? Kare to kare no herene, né? Kibou o motsu mono wa, ou seja, kibo, esperança. Kibo o motsu, né? Ter esperança. Kare to kare no herene, né? Ter esperança em quem? Nele e na Helena dele, né? Ou seja, aqueles que têm a esperança nele e na Helena, kare to kare no herene ni kibo o motsu mono wa, Kongo, issai karera, yogensha tachi, yogensha, profetas, né? No koto o kini suru hitsuyou ga nai. Kini suru hitsuyou ga nai. Kini suru é se preocupar, né? Kini suru. Kini shinai de. Não se preocupa, tá? Eu bati minha perna, tá doendo? Faz de conta, eu bati minha perna. Aí um amigo seu pergunta, tá doendo? Aí você fala, daijoubu, kini shinai de. Não, daijoubu, não precisa se preocupar não, né? Então esse é o verbo kinisuru, se preocupar, né? Kinisuru, hitsuyou ga nai, né? Então, hitsuyou é necessidade, né? É precisar, né? Ou seja, você não precisa se preocupar. Hitsuyou ga nai, né? Hitsuyou ga nai é usado quando você não precisa, quando você não necessita de algo, ou seja, ele não necessita de quê? De kinisuru. Kinisuru, se preocupar. Kinisuru, hitsuyou ga nai. Não precisa se preocupar, né? Então aqui ele fala que você não precisa se preocupar com o quê? Yogensha tachi no kotoba. Yogensha tachi no koto. Yogensha tachi, o que eles falaram a respeito dos profetas, que eles disseram, né? Kinisuru hitsuyou ga nai. Jiyujin toshite, tá? Aqui nós temos mais uma vez o toshite. Jiyujin. Jiyujin, 3 kanjis, né? Jiyu, liberdade, mais o jin, pessoa livre. Jiyujin toshite, como uma pessoa livre, né? Jiyujin toshite, karera wa, eles, yoku suru koto. Yoku suru koto, né? Yoku, a Bíblia fala muito de yoku. Yoku é desejo, desejar, né? Então a Bíblia vai falar muito de desejo, da carne. Niku no yoku, desejo da carne, né? Para nós, niku é carne, traduzido como carne mesmo, né? O kanji de carne que a gente come aqui é o que traduz na Bíblia, né? Niku no yoku, né? Os desejos da carne. Yoku suru koto, aquilo que você deseja, né? Ou seja, yoku suru koto, as coisas, né? Suru, yoku suru, se yoku é desejo, yoku suru, desejar, koto, as coisas. Então as coisas que vocês desejam, o suru, vocês vão fazer as coisas que vocês desejam, né? Então aqui ele diz aqui, né, no seu livro Irineu, que aqueles que depositarem a fé nesse Marcos, nesse Simão, o mago, e também na sua Helena, aquela que é a reencarnação da emanação do Deus Supremo, Sofia, né? Ou seja, aqueles que depositarem a sua fé neles, eles não precisam mais escutar o profeta lá da Bíblia. Por que você vai escutar ele? Você não precisa. Você já tem a mim, já tem meu conhecimento. Eu sou o verdadeiro Deus, né? Você não precisa deles. Você não precisa se preocupar com eles. Apenas deposite a sua fé e esperança em mim. Isso não te faz remediar um pouco a nossa vida que nós estamos vivendo hoje? Muitas pessoas que se dizem cristãos afirmam isso, né? Então aqui ele vai dizer, deposite a sua fé, a sua esperança em mim e na minha Helena, que fazendo isso, né? Olha que beleza. Para fazendo isso, olha o comichão no ouvido aqui, a serpente comichão no ouvido, né? Fazendo isso, se vocês depositar a sua esperança em mim e na minha Helena, vocês poderão fazer o que você quiser. Ou seja, não precisa se preocupar com nada. Vocês apenas depositem a sua esperança em mim e depois, rapaz, você pode fazer o que você quiser da sua vida, que não importa, entendeu? Essa era o ensinamento de Simão, o mago, né? Que Irineu relata aqui no seu livro. E mais, Irineu vai contar aqui logo em seguida, né? Como que eles vão ser salvos, né? Depositando a esperança neles, né? Por quê? Kare no onkei ni yotte ningen wa sukuwareru. Né? Kare no onkei ni yotte ningen wa sukuwareru. Ou seja, kare no, dele, onkei. Onkei pode ser traduzido como favor, benefício, né?
aquilo que eles vão oferecer para ela, né? O benefício deles. Ou seja, pelo benefício deles, né? Kare no onkei niyotte, né? Lembra o nioru? Niyotte, através de, por meio de, né? Kare no, por meio do onkei, por meio do onkei dele, por meio do benefício dele. Kare no onkei niyotte, ninguém wa sukuareru, né? Ou seja, sukuareru. Sukuareru vem do verbo suku, né? Salvar. Se salvar é suku, sukuareru é a voz passiva dele, né? Lembra que eu falei para ele? Se tiver areru, pode ter certeza que é voz passiva, causativa passiva, né? Dentre essas outras variações. Então, sukuareru é ser salvo. Então, eles vão, como que eles são salvos? Eles são salvos, né? Os humanos, as pessoas são salvos por meio do benefício, por meio do benefício, da graça dele, né? E que graça maravilhosa é essa, né, gente? Ou seja, você não precisa fazer nada, é só você depositar a sua esperança nele e nessa Helena, que supostamente é a reencarnação da emanação do Deus Supremo chamado Sofia, e você simplesmente com isso você pode fazer o que você quiser da sua vida, ninguém vai te julgar por nada por isso, e você vai ser salvo. Justamente por quê? Por causa do benefício desse Simão o Mago. Muito bom. Que bela doutrina, né? Não parece com um pouco com as doutrinas de hoje que você olha no mundo por aí? Pois é. E não acaba por aí, né? Irineu vai estar relatando aqui que através de Simão o Mago, lá no né, Simão Mago é há muito tempo atrás, hein, gente? Lá no começo do cristianismo, já está falando aqui que esse mago aqui, ele trazia para suas doutrinas, feitiçaria, bruxaria, espiritismo, remédios hipnóticos, hipnoses, todo esse tipo de espiritualismo para cá, né? A Irineu vai falar assim, ele traz todos esses tipos de coisas, né? Sonota, arito, arayuru majutsu ga kaira no moto de nesshin ni okonawarete ta no de aru, né? Ou seja, sonota, outras coisas, né? Arito, arayuru, né? Arito, arayuru, tudo quanto é tipo de coisa. Arayuru são várias coisas. Quando fala arito, arayuru, tudo quanto é tipo de coisas, né? Fora isto, né? Majutsu ga karera no moto de nesshin ni okonawarete ita. Ou seja, arayuru majutsu, tudo quanto é tipo de magias e feitiços, né? Karera no moto de, karera no, deles. Moto quer dizer no lugar. Karera no moto de, né? No lugar onde eles estavam, né? Karera no moto de, no lugar onde eles estavam, né? Ele vai falar assim, ó. Karera no moto de Nesshin. Nesshin é fervoroso. Nesshin, fervorosamente, né? Nesshin, okonawarete ta no de aru. Ou seja, tá vendo aqui, ó? Todas essas coisas eram fervorosamente realizados em seus cultos, em seus rituais, em suas doutrinas. Todas essas coisas de hipnose, remédios hipnóticos, né? Pode ser aquelas coisas de hoje nós temos lencinho milagroso, sei lá, mas é quase a mesma coisa aqui. Ele vai falar que eles faziam magias, bruxaria, esoterismo, traziam elementos esotéricos por meio do seu culto, e fazer isso fervorosamente, acreditando que aquilo realmente era verdade, que eles detinham uma verdade reveladora acima da Bíblia, né? E a ponto de ficarem tão cegos que eles nem mesmo percebiam no erro deles, né? Então Irineu ele vai estar relatando tudo isso aqui no livro dele, tá? Então ele vai falar aqui que essa é o precursor do gnosticismo, nada mais é do que variações que surgiram após o mago Simão, né? Que depois de ser chutado pelos apóstolos, ele começou a investigar, a se aprofundar mais nesses tipos de esoterismo, e ele veio se tornar uma grande pessoa para os olhos dessas pessoas já cegas, né? Eles veneravam ele como um deus, criaram estátuas para ele, para a companheira Helena dele, né? E ele veio a ser o precursor de todo esse tipo de gnosticismo, conhecimento esotérico que até hoje nós vemos por aí na internet, em qualquer lugar que você vá, você vê esse tipo de ensinamento, né? Então não é nada novo, tudo já tem lá 2000 anos atrás, né, pessoal? Então não é uma coisa nova, você fala, eu não sabia, né? Eu não sei, não sabia.
Mas se você ler aqui, por exemplo, um livro do Irineu de Lineu, escrito no século II, você vai ver que todas essas coisas já tinham naquela época, né? Então, Irineu já estava alertando para aquilo que já ia decorrer o mundo inteiro, né? Que ia atravessar gerações, ia chegar até nós hoje em dia, disfarçado de outros nomes, é claro, mas o ensinamento em si, o núcleo é o mesmo, né? Então, o Irineu vai terminar falando aqui que o gnosticismo de valentiniano, né, tanto esse Valentino como o Marcos, o feiticeiro, que nós vimos nas aulas anteriores, todos eles se derivam do maior agnóstico de todos os tempos, o pai do gnosticismo, né, Simão, o mago, o grandioso Simão o mago, aquele que fazia grandes obras dizendo que era em nome de Deus, né? E logo após, né, Simão, depois de falar tudo isso, ele vai falar quem foi o seu sucessor. Depois de Simão, veio uma pessoa chamada Menandro, né? Menandro, acho que em japonês está Menandoro, então deve ser Menandro. Então, depois de Simão, veio um tal de Menandro e deu continuidade para sua loucura. É lógico, ele adicionou várias coisas, porque o gnosticismo, cada um fala de um jeito, cada um inventa uma coisa nova, então, dependendo da geração e de quem que vai estar ensinando, eles vão estar adicionando, tirando coisas, acrescentando, ou às vezes deixam do mesmo jeito. Então, são inúmeras variações, né? Então, mas ele vai falar que esse Menandro foi quem deu a continuidade, a posterioridade dos ensinamentos de Simão, o mago, tá? Há heresias que tinha naquele tempo que são muito parecidas com as heresias que nós temos hoje, né? Se você parar para olhar, esses dias eu vi um cara que fazia magnetismo espiritual, eu achei aquilo uma aberração. Então, pode ver que tudo isso parte desse mesmo pressuposto. De todas essas heresias de hoje, já são coisas do passado, que nós estamos revendo hoje. Mascarado com nome diferente apenas, né? Mas tudo isso já foi combatido no passado por pessoas que eram realmente devotas e temerosas a Deus. Eles se levantaram e combateram essas heresias, mas elas persistem, por quê? Porque Deus cega o entender do ser humano, das pessoas, deixando elas cada vez mais se afundar naquilo que elas acreditam, né? Como diz lá em Tessalonicenses. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Ficou um pouco longo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui agora, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aprendido algumas palavras em japonês, possa utilizar o seu conhecimento para alertar outras pessoas ou apenas melhorar o seu conhecimento no idioma japonês. Não se esquece de se inscrever, de dar like e nos vemos no próximo vídeo, tá? Até mais! Eu falei sem demandas, vamos lá? Sem demandas, vamos lá, não. Então, sem demandas, vamos lá. Então, sem mais demandas, vamos lá. Não falei, né? Não sei.